Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Sabe que eu tava ouvindo uma mensagem minha dessas aleatórias e daí tive uma visão que eu vou compartilhar com vocês. Hoje é sexta-feira de manhã, são 9h45. Eu me vi dentro da segunda casa que eu morei lá no Japão. Eu acho que foi na cidade de Kamisato. Nossa, não. Eu achei que eu tivesse, porque lá no Japão eu tive síndrome do pânico. A minha visão é sempre na primeira casa. Mas essa minha visão já foi na segunda casa. Eu acho que nesse período eu já tava melhor. Eu me vi na sala. É uma sala que na verdade também era o quarto do meu irmão. Tinha um sofazinho assim, que ele usava de cama também. E tinha uma TV na frente. Isso. A casa, né? A gente chama de apato também. É tipo um condomínio de casas, né? Uma ao lado da outra. É um condomínio mesmo de apartamentos, né? Só que não são fechados. Sabe como aqui são, precisa de senha, isso, aquilo, porque lá não tem perigo. Então, assim, nada lá é fechado. É tudo aberto, as pessoas nem trancam as casas. Minha mãe sempre reclamava disso. Ela falava, eu tranco. Continuou no mesmo sistema brasileiro. Mas as pessoas não trancam as casas. E daí me vi nessa sala com um caderno, assim, de capa marrom, meio caramelo, assim, um marrom claro, sabe? E sentada, né? E essa casa tinha 2 quartos só. 2 quartos, o banheiro com banheira, todos os banheiros lá tem banheira, né? Ofurô, não é luxo, faz parte do comum mesmo, ó. Seria bom, né? Eu queria uma banheira. Sinto saudade. O banheiro, então 2 quartos, banheiro, cozinha, e eu tava nessa sala, né? E de dia era sala, à noite era o quarto do meu irmão. E eu não sei, aquele dia, a minha memória, essa minha visão é que eu me senti lá mesmo, sabe? Que tava só eu, que todo mundo tava trabalhando, eu tava sozinha lá. E eu sempre, quando eu tenho a visão de que eu estava me recuperando da síndrome do pânico, e eu voltei a escrever para me curar, e realmente deu certo, né? Porque a síndrome do pânico, ela, inclusive outro dia eu estava pensando em falar isso justamente para vocês. Era como se minha alma tivesse como um balãozinho, né? Olhando para mim dizendo: tchau, Melissa, tô indo embora, tá bom? Sabe disso, eu tô indo embora, fique você aí. Eu tô indo. E por que isso, né? Como assim você vai embora? Eu preciso de você, eu não posso ser. Então eu tava me sentindo muito assim, apática, eu não conseguia prestar atenção em nada, aérea, mas não era assim um pouco como geralmente às vezes a gente fica aqui, não. Era um corpo, eu tava virando um corpo vazio mesmo, sabe? E eu sentia isso, a minha alma, que ela, como se ela estivesse presa por um fio e estivesse indo embora. E esse vou embora, por quê, né? Agora pensando, porque eu não estava cumprindo a minha missão, que é escrever, que é passar mensagens, entendeu?
Com 11 anos eu descobri isso, né? Eu aprendi a fazer poesias e de cara foi um amor à primeira vista. Na sacada de um prédio, eu estava ali, comecei a fazer as poesias. Eu lembro que eu via rádio, tinha fita, né? Aqueles tapes, e eu ficava, quando tinha uma música que eu gostava, né? Eu lá gravava, às vezes ligava na rádio e pedia música. Um dia o radialista ficou até bravo comigo, que eu falei pra ele, ai, não fala em cima da música que eu quero gravar. E ele falou assim, mas eu não falo em cima da música. Uma das músicas que eu gostava muito, que é do Michael Jackson, Heal the World. Eu me lembro muito de ouvir ali na sacada do prédio, quando eu tinha 11 anos. Mas aí, nesse período, eu sentia isso, sabe? Foi um chamado de um psicólogo que eu recebi, que ele fala que a síndrome do pânico é a sua luta contra você mesmo, é a sua tentativa de esconder, como se fosse isso, esconder a sua candeia, sabe? Você negar quem você é, você negar os seus dons, seus chamados, então você começa a adoecer. E eu sentia isso, ó, a minha alma. Já que você não vai fazer, né, aquilo que era combinado, você não vai escrever, você não, né, não vai cumprir, então vai embora. Fica aí só o corpo, já que você é só um corpo, então seja um corpo. Muito bem. Não conte comigo. Uma frase muito legal que Deus me deu. Não conte comigo. Então, muitas vezes as pessoas não vão contar comigo com aquilo que eu acho que não tem um propósito, não tem um significado. Então, a minha alma também diz para mim: não conte comigo, né? Só que essa visão, o diferente é, voltando lá para a sala, quarto, e todo mundo foi embora, né? Sei lá, não sei, estavam trabalhando, e essa sensação de que eles vão voltar, né? Em algum momento. Vocês estavam lá comigo. Foi muito estranho, sabe? Eu estava sentada ali fazendo umas coisas, e a hora que eu me vi na sala, vocês estavam lá comigo. E foi muito estranho, porque eu me vi com esse caderno, ainda escrevendo poesias, às vezes até tentando fazer músicas, né? Eu tentei compor músicas, não deu muito certo também, porque eu não entendo nada de música. Eu tive poucas aulas de piano, porque meu sonho era ser pianista. Por isso que eu criei Eva Mille, que é das 5 Estrelas, que ela é pianista e cantora. Cantora eu nunca quis ser, mas pianista sim. Então, eu fiz essa personagem, né? Eu levava muito jeito pro piano, só que a minha mãe me tirou, infelizmente, para economizar. Às vezes, os pais preferem gastar em outras coisas, dentro da casa, sabe? Enfim, é melhor você gastar com teu filho. É bem melhor em tudo que você puder. E daí eu vi vocês lá comigo. E isso foi muito estranho, porque me deu a sensação de compactar presente, passado e futuro. Sabe? Eu tive essa sensação de que o agora, as pessoas de agora estavam lá nesse passado, lá junto comigo, sabe? Enquanto eu estava com meu caderno, escrevendo poesia ainda, sem saber que eu não ia escrever música, não ia dar certo, e também não ia querer escrever poesia, coisa nenhuma, ia querer escrever histórias e que ainda ia passar mensagens para as pessoas, ainda ia falar de Deus, tudo isso. Eu senti a presença de vocês lá nessa sala quarto, junto comigo. Enquanto eu estava lá sozinha, é dia ainda, eu vejo a luz assim por trás
tem uma cortininha assim, sabe? Eu não sei o nome daquela cortina que são várias franjas assim, né? E acho que várias franjas assim. E a luz bem clara atrás assim, silêncio. E pensando assim, ó, é isso que eu vou fazer, essa é a minha guerra, essa é a minha luta, né? Porque eu vou vencer isso. Ah, no caso, né? A síndrome do pânico, e também eu estava no início, construindo algo. Eu também não tinha noção nenhuma de, sabe? Da época. Deixa eu ver. Não, na época eu já era vegetariana, mas eu não tinha noção nenhuma de pensar que, eu vou escrever para que as pessoas tenham consciência que elas devem amar os animais, para que elas tenham consciência de quantos patos sofrem, dos fetos, é isso, aquilo, falar de Deus, que nunca se pode usar Deus para o ódio, para a manipulação também. Eu não tinha noção de nada disso. E daí comecei a pensar sobre essa... E as coisas vão se tornando mais... Esse é o problema, você vai abrindo o leque, né? Hoje tem tanta coisa que eu quero escrever, tem tantas coisas, tem tantos personagens mesmo que eu já escrevi, mas que eu tenho vontade de voltar neles, sabe? E tem a minha vida também, né? Às vezes eu falo, Deus, fora isso, como é que eu vou lidar com a vida da Melissa, né? O que eu faço com ela? Porque fora tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu quero escrever, e quanto mais passa o tempo, mais aumenta as ideias, aumenta as promessas, que, eu quando eu vejo uma situação, tudo eu resolvo com histórias. É meu modo de solucionar. Não tenho a linguagem do amor. A minha linguagem do amor são as histórias, né? Eu amo os patos. O que eu faço? Eu vou criar uma história para que um dia as pessoas leiam essa história, gostem dessa história, essa história fique famosa e eles comecem a repudiar, entender que eles precisam repudiar a crueldade deles contra esses seres tão especiais, entendeu? Eles precisam entender, sabe, que não é necessário, o sofrimento não é necessário. Para que eu tenha prazer, não é necessário que alguém sofra. E isso também sobre a prostituição. Para que eu tenha prazer, não é necessário que massas sofram, sabe? Massas de mulheres, que haja a escória do mundo, né? Então, assim, para que alguns homens se sintam empoderados, eu não preciso criar uma massa que vira uma escória, né? Porque esse homem usa e depois ele não quer casar com essa mulher, né? Aí ele vai escolher alguém que ele considera pura. Não com aquela que ele vem dormindo, que ele vem escolhendo, né? Essa ele não quer casar. Nunca vai aparecer. Então, eu nesse sala quarto, eu não faço noção, mas vocês já estão lá comigo. Vocês que eu não conheço, vocês que eu conheço, vocês que nem estão assistindo o vídeo agora, temporalmente, contemporâneo, que não são contemporâneos a mim, porque talvez esse vídeo já tem muitos anos, já tem 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos e eu nem estou mais aqui. Vocês estão lá comigo no passado. Nossa, uma coisa que eu achei interessante, né? Essa questão, o tempo, né? E o autista, nossa, eu não sabia disso, né? Eu acho que o que acontece? O modo como você olha para as coisas determina tudo.
Que o autista, eu não consigo olhar para as coisas da mesma forma que o neurotípico. Então, eu sempre nivelo, né? Para mim não existe, né? As pessoas são sempre iguais. Os animais também eu olho de igual. E aí o tempo também, o autista ele olha o tempo de uma forma diferente, né? Por isso que não consegue compreender, naquela época tudo bem. E daí, assim, é semelhante com você dizer, não, naquela época tudo bem Hitler fazer aquilo, né? Porque naquela época, não tá tudo bem. Se a gente não reconhece, se a gente não pensa, não reconhece que é errado, não é um herói para mim, e muitos também não são heróis para mim. Agora, por que Jesus é um herói para mim? Porque ele é diferente de todos, né? De todos, ele faz diferente de tudo que eles estavam fazendo, ele vai e faz. Ele faz diferente, ele se arrisca, sabe? Ele põe a vida dele em risco, né? E ele traz uma mensagem completamente discrepante de tudo. Ele vai falar sobre amor, sobre perdão, amor aos condenados. E aí eu tive uma visão que foi muito estranha. Até vou falar que talvez vocês fiquem até com raiva de mim, mas eu vou ter que falar a visão que Deus me deu. Eu pensei assim, Senhor, o Senhor esteve ao lado dessa condenada. Uma condenada. Mas eu falando com ele, mas o Senhor, é só ela? Ou será que isso é uma visão de que o Senhor está ao lado de todos os condenados, de todos os réus? Estou falando de réu mesmo. Todos os piorzões, sabe? Pega os piores. É aquele que roubou uma galinha, aquele que roubou 10 reais, aquele que matou, aquele que estuprou, sabe? E não significa que eles não vão pagar e que eles não vão sofrer e que eles não vão para o inferno. Mas eu vejo Jesus ao lado deles, tentando até o último suspiro de vida salvar eles, sabe? Tirar o inferno deles, a raiva, o ódio, a corrupção, entendeu? Não, Jesus não está lá para apedrejar essas pessoas como a gente. Ele está lá para salvar. Ele está lá, sabe, movendo pessoas, essas pessoas que vão para a cadeia, que sabe, que tem esse... Nossa, difícil, né? Eu peço perdão, porque eu achava horrível isso. Nossa, pra quê? Larga a mão dessas pessoas, sabe? Eu pensava assim, que morra no inferno, sabe? Era o que eu pensava. Tem mais é que pagar, tem mais que ir pro inferno. Era o que eu pensava, é o que a maioria das pessoas pensa, sabe? Não, esquece, deixa lá, largado, jogado, abandonado. Tem que pagar mesmo. E daí eu tinha que falar dessa visão, por isso que eu falo que talvez vocês me odeiem, mas é isso que Jesus me mostrou. Não estão esquecidos. E nem todos, sim, claro, nem todos vão conseguir sair do seu padrão. E não são só as pessoas que foram descobertas, as pessoas não descobertas também, porque vocês acham que todo abusador é descoberto, que todo ladrão é descoberto, que todo abusador é descoberto, todo estuprador é descoberto? Não. Nem todos, nem sempre haverá provas contra eles, entendeu? O rico insensato, quando ele morre, não há provas contra ele, e ele vai para o inferno. E para os irmãos dele também, que ele fala, os meus irmãos virão para cá. Ele já sabe,
sabe que os irmãos dele têm uns pecados lá, bem graves, e que tá tudo escondido, e que ninguém nunca vai descobrir. O problema é pecado não confessado. Entendeu? Até essa minha visão autista, quando eu vi assim... Ai, não queria gastar muito tempo falando aqui, mas tudo bem. Essa minha visão autista, quando eu comecei a olhar o direito fora do direito já como consciente de que esse não era meu chamado, de que eu não poderia estar lá dentro, nem como advogada, não estaria, né? Estaria fora como escritora, usando o conhecimento que eu tinha de uma outra forma para a literatura. Eu vi a humanidade assim, como eu sempre vejo, como uma coisa só, um negócio compacto, assim. E eu falei, Deus, se eles não mentissem, porque o pai da mentira é o diabo, se eles confessassem seus pecados, nossa, ia aliviar, sabe, lá os tribunais, os fóruns, sabe, não ia ter tanta causa, não. A pessoa ia chegar assim, ó, sabe, você me estuprou. Eu estuprei mesmo, perdão. Ó, você, sabe, abusou. Não, eu quero pagar, sabe, como você me roubou. Roubei mesmo, perdão. Sabe, como aquele, o Zaqueu. Zaqueu, eu preciso cear na sua casa. Nossa, sabe, que felicidade. E o Zaqueu, ele fala, eu roubei mesmo, eu vou devolver. Eu roubei, sabe? Tira lá a ação. Eu quero confessar. Eu fiz. Esse vai para o céu. Entendeu? Mas quem? Né? Daí fica cheio lá. Porque será as duas partes estão falando a mentira? Alguém está falando a verdade, né? Então, assim, abarrota, sabe? Os relacionamentos. As pessoas falam, é mal entendido, e não é mal entendido, era mentira mesmo. Entendeu? É isso, eu vejo Jesus lutando pela gente, entendeu? Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Às vezes, se não temos o pecado daquele que a gente condena, é porque a gente não passou por aquela situação. Às vezes, se passasse, a gente ia fazer até pior. Se a gente estivesse lá, naquele lugar, naquele posto, naquela situação. Entendeu? Às vezes é difícil lidar com as coisas, né? Eu tive outra visão. Vou falar para vocês. Eu vi a visão do bolo. Um bolo, como se fosse um bolo de festa. Daí você pega um pedaço ali para comer. Misericórdia. Sabe? Tem larvas. Tem umas partes assim, sabe? Daí você, claro, vai tentando pegar outras partes desse bolo. Sério? Ou você não come mais esse bolo. Como é que você faz? Porque você está no mundo. Eu estava lembrando do quê? De, por exemplo, assédio sexual no trabalho, né? Eu já sofri assédio lá no Japão e em fábricas, né? Trabalho braçal e em outro país, né? Que é um pedaço desse bolo, você entende? Esse pedaço que eu peguei, não quero comer. E aí, mas você tá numa festa, o mundo é essa socialização. Eu peguei o pedaço de bolo, mas eu vi que o negócio tava ruim, tava passando por aquela situação, mas no outro dia eu tinha que trabalhar de novo e olhar para a mesma cara do mesmo homem que ia fazer a mesma coisa, entendeu? E eu tinha que fingir que tava tudo bem, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar, entendeu? E também
na área do direito, né? Sofri também assédio numa entrevista de emprego, e no outro na área de educação também, na entrevista de emprego, né? E daí eu fiquei pensando, ó, trabalho braçal. Hoje de manhã eu tava pensando, trabalho braçal, assédio. Educação, assédio. Direito, assédio. Daí eu vi esse bolo, Deus me mostrou esse bolo no qual eu, ó, alguém me serve, ó, toma essa fatia. Essa fatia tá com larva. Me dá outra fatia. Essa fatia tá com larva, dá outra, essa fatia. E é como assim, mas tá no bolo inteiro? Como assim? Então assim, não dá para você fugir. O problema é voltar, sabe? É retroceder, é frear, é o que Deus tem me falado. Tá no bolo inteiro, em todo lugar você vai achar. Entendeu? Aí tem outra coisa. Eu sei que eu já reparei, por exemplo, você vai num restaurante, você vai num lugarzinho bacana. Eu, como mulher, reparei isso. Que tem muitos homens que gostam de ir a algum lugar, uma cafeteria, um bar, uma lanchonete, porque tem uma mulher que trabalha lá que é bonita. Tem alguém que serve, tem, enfim. E às vezes gostam de paquerar a pessoa que está trabalhando ali, né? E eu, não como trabalhando lá, mas como às vezes indo com as pessoas, com amigos, com colegas, eu reparei que eles gostam de fazer isso. E o que eu reparei? Como mulher, nunca falei nada para a pessoa não ficar chateada, né? Para o homem não ficar chateado, achar que eu sou chata. Mas o que eu já reparei nas mulheres? A cara delas. Elas não gostam, isso é assédio, né? Elas fecham a cara. Eu tenho a sensação que elas querem sumir, abrir um buraco no chão e se esconder. Então, assim, essas coisas, todas essas coisas, mentiras, manipulações, estão no bolo inteiro. E você vai ter que comer esse bolo, eu lamento. Entendeu? Porque eu tava pensando sobre isso, sabe? Quando eu era criança, lá vem eu com as histórias. Um dia eu cheguei num lugar que meu pai tinha um negócio e tinha não vou falar isso. Tá, vou falar. Eu cheguei ali no ambiente e daí tava as mulheres conversando, um burburinho, né? Que tinha acontecido alguma coisa. E tinha uma mulher que limpava ali, né? Que fazia limpeza. E como era um lugar assim, que entrava muita gente, aconteceu que a mulher estava limpando o banheiro e aconteceu uma situação muito ruim ali com ela, com um homem que meio que atentou contra ela ali, sabe? E daí, o que eu achei estranho é que a mulher tava passando pra lá e pra cá limpando. E na minha cabecinha de criança, eu pensei assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque olha que eu soube o que aconteceu com ela. E ela tá aqui, quer dizer, por que ela não foi pra casa dela? Por que ela não foi chorar? Por que ela foi gritar? Por que ela não bateu nesse homem? Não foi pra delegacia, sabe? Não. Ela tá aí, do mesmo jeito de antes, como se nada tivesse acontecido. Às vezes isso pode acontecer na sua casa, na sua empresa, sabe? E elas vão fingir que nada aconteceu. Por que a gente faz isso? Foi isso que eu fiz também. Eu me cobrei fingir que nada aconteceu.
Eu continuei trabalhando, encontrando com esse homem, não encontrando ele, entendeu? Eu tinha que encontrar porque ele era um dos meus chefes, né? Ele que me levava para casa, então eu ia passar de novo por isso, de novo. E durou muito tempo. Para você ver, né? Quando era criança, julguei ela. Quando fiquei adulta, fiz a mesma coisa. Porque sabe a socialização que eu falei, que é ruim? Esse domar você aprende a esconder a dor, a fingir que está tudo bem. Principalmente a pessoa precisa do trabalho, né? E uma das vezes que eu lembro que eu cheguei com alguém numa lanchonete, num lugar, e alguém deu uma frase assim de paquera para a mulher que estava atendendo, a mulher fez uma cara, sabe? Uma cara que eu, como mulher, identifiquei, porque a gente reconhece quando a mulher tá com raiva. O homem não sabe. Ele acha que ele é o bambambam, né? Que ele tá... Mas a gente, como mulher, a gente vê. Meu Deus, porque eu também ia ficar com o mesmo ódio. Ia me sentir, sabe? A gente se sente uma prostituta, a gente se sente suja, sabe? Sem estar suja. O olhar das pessoas, às vezes, o olhar, as palavras não sujam. Então é isso. Mas aquele sala, quarto, né? Onde eu continuei, né? Eu senti que vocês estavam ali comigo. E aí, quem sabe, Deus começa a me falar mais sobre presente, passado e futuro. Uma coisa que eu tenho perguntado para Deus, por que desde que eu sou criança, quando eu estudei história lá atrás, sabe, eu tenho 44 anos agora, e parece que nada mudou. Eu tenho a minha sensação autista é de que, sei lá, parece que eu tô num buraco no tempo, parece que as coisas não mudaram, sabe? Eu tinha 2 anos, fiz 3, 4, 5, 6, fui crescendo, virei mãe e não sei, parece que, sabe, as coisas aceleraram, mas não melhoraram. Você entende assim? Eu não sei explicar isso. Porque assim, as pessoas falam, eu tô corrido. Mas o corrido não significa que é excelência. É o pão bolorento, sabe? É o que... Minha mãe sempre falava isso, cuidado com o pão bolorento, cuidado. Então faz um monte de pão, tudo bolorento, tudo estragado por dentro. Esse bolo tá cheio de larva. Corrido, corre, mas por dentro tudo podre. E a gente, como a gente está dentro aqui no mundo, é esse bolo que a gente vai ter que comer. Em todo lugar que você for, tem. Então, se não é algo de um lugar ou outro, porque eu sempre pensei, onde é que existe assédio? Em casa noturna, lugar onde as pessoas estão tomando cerveja. Mentira! Dentro dos lares, na igreja, sabe? Empresas seríssimas, sabe? Aí, tudo isso. E não, corrupção, tudo. E não é só o político que é corrupto. Nós somos corruptos em todo tempo. Muitas vezes, né? Favoritismo. Quando o filho da gente... Tem gente que é assim. Um dia meu irmão chegou em casa, ele tinha ficado de castigo, falou pra minha mãe que a minha mãe ia lá brigar com a professora. Minha mãe falou assim, o que você fez? Não quer falar, né? Você fez alguma coisa. Eu não vou lá, não. Você ficou de castigo, você fez alguma coisa. E tem muitas mães, tem muitas pessoas que são assim. Não, eu protejo você, você fez certo, fez errado, não quero saber, protejo você. Não é. Quando eu disse que Jesus fica ao lado dos condenados, não é para passar a mão na cabeça. É para redimir.
entendeu? E para a pessoa redimir, ela vai ter que, para ela querer, vai ter que passar por todo um processo, entendeu? Dela renegar a própria carne, admitir os pecados, confessar, ter que pagar aqueles que prejudicou, e nem sempre é pagar com dinheiro, de outra maneira, fazendo, sabe? Tudo isso. Só que é claro que as pessoas que estão expostas, pessoas muito conhecidas, políticos, famosos, pessoas que estão na mídia, elas, né? Mas a gente também, né? Os pequenos, nós também temos. E na verdade, quando a gente morrer, como dizem, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar. Não é bem assim, a gente vai ser chamado a prestar contas de tudo, né? Porque assim, lá no céu, todo mundo sabe de tudo, né? Então, se famoso, todo mundo é. Eu sou famosa lá no céu. Você vai chegar lá no céu e falar, quê? Todo mundo sabe de mim? Sabe aquilo que eu escondia? Todo mundo aqui estava sabendo? Tanto do bem quanto do mal. Você pode fazer um bem e falar assim, não fala que fui eu não. Mas todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então lá no céu todo mundo sabe do que está acontecendo aqui. Então, sabe da nossa história, sabe? Enfim, eu vejo isso, sabe? Que é como se tivesse uma torcida celestial lá, para que a gente conseguisse. Para que a gente conseguisse, não, para que a gente consiga, sabe? Cumprir com o que nós temos que cumprir. Porque senão, como eu tinha dito, a minha alma falou, tchau, você quer ser só um corpo? Então fica aí, eu vou embora então, porque eu não conta comigo. A gente não é só um corpo, né? A gente tem uma missão aqui, de ser luz e sal no mundo, e é isso. Quando a gente usa da mentira, né, a gente, na verdade, adia o problema, né? Que você pode resolver. É isso que eu vejo, que eu perguntei para Deus. Deus, não poderia ser resolvido muito rápido? Todas as questões, sabe? Pobreza, miséria, injustiça, tudo isso sim. Mas o homem está sempre falando, foi mal entendido, não sei o quê. Então ele está sempre, não, sabe? Porque ele acha que uma hora ele vai vencer essa causa. Mas se é fundada na verdade, tudo bem. Mas se é na mentira, ele vai perder, entendeu? Ele vai perder. E essas causas adiadas, elas vão criando doenças, tumores na sociedade, entendeu? E que muitas vezes quem vai pagar são muitos inocentes, entendeu? E aí o homem ele usa toda a sua criatividade para poder mentir mais bonito. Não disposto a mentir pouco, ele quer mentir mais e mais bonito. Então ele vai criando mais sistemas, sabe, injustos e que às vezes ficam até idolatrando esse corpo, idolatrando algumas aparências e sem tratar a parte de dentro, porque o bolo está todo contaminado, sabe, tá tudo. E aí você meio que mascara esses problemas, né? Aquele filme A Praia é legal. Aquele filme mostra como se mascara os problemas. As pessoas ficam doentes, daí coloca as pessoas bem para longe, como se colocam os bairros lá longe, né? Das pessoas pobres, porque daí você não vê, você não sofre. Se você não vê, não existe, entendeu? Como muitas vezes, por exemplo, às vezes o marido tem um problema dentro de casa, em vez dele chegar e conversar com a mulher, o que ele vai? Ele vai para longe, ele vai encontrar com os amigos, ele vai beber, ele vai encontrar amante. Porque o que você não vê, você
o problema não existe, mas ele continua existindo, então vai causando mais e mais e mais problemas, só que os problemas eles são sempre mascarados por trás da tecnologia, aí ele vai mostrando, não, mas o mundo tá ficando... É a mesma coisa, não mudou nada. É o mesmo bolo, cheio de larvas dentro. E para onde você vai ter que comer. Eu tô comendo desse bolo, você também tá comendo desse bolo. Vai fazer o quê? A gente tá aqui, a gente come desse bolo mesmo. Em todo lugar, sabe? Tchau. Deus abençoe vocês.